Boa tarde, Tite. Tudo bem, professor? Como vai? Eu vim trazer aqui o boleto. Tá aqui a fatura. O senhor falou, me cobrem. Faremos isso no vídeo de hoje. Agora o senhor vai ter que pagar o boleto aí, professor. Vamos falar não só da eliminação do Flamengo pro Peñarol, mas da campanha ruim de toda a Libertadores. O Flamengo fez uma Libertadores pobre. Aliás, é o segundo ano seguido de decepções no futebol de um clube que fatura na casa dos bilhões. 2 anos praticamente jogados fora. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho rumo a 240 mil inscritos por aqui. Hoje eu tô com o uniforme da AG. Hoje temos Dortmund em campo na Bundesliga, Milan em campo no Campeonato Italiano, sexta-feira de bons jogos. E você tem a chance de fazer a sua fezinha. Esse QR Code te joga direto pro meu link na Aposta Ganha. Primeira fezinha de graça, você tem essa chance. Então aproveita. Não é investimento, isso aqui é para você se divertir, com responsabilidade, juízo sempre, mas vem pra AG porque a diversão é legal quando você assiste o futebol e tá lá de olho nas cotações, de olho nas odds. QR Code na tela. Eu me proponho aqui a ampliar um pouco mais o leque da análise. Claro que nós vamos falar do que foi a falta de repertório ofensivo do Flamengo durante 180 minutos contra o Peñarol, mas vamos voltar só um pouquinho para o início da Libertadores. A campanha como um todo do Flamengo na competição, ela é bem ruim. Bem ruim. O Flamengo já começa empatando com o Milionários na Colômbia, num jogo que a derrota, a virada, ela ficou desenhada no segundo tempo. O Flamengo sai na frente com um pênalti, expulsão do jogador do Milionários, e aí passa a jogar com um homem a mais e com vantagem no placar. E aí ele é engolido na reta final pelo Milionários. Toma o gol de empate aos 35 do segundo tempo e ficou muito perto de tomar a virada e perdeu o jogo com um a mais. Aí você já olhava e falava, nossa, mas o que está acontecendo, né? Estranha a atuação, mas enfim. O Flamengo na primeira fase perde para o Bolívar lá em cima, ok, todo mundo perdeu lá em cima, todo mundo que enfrentou o Bolívar lá na Libertadores perdeu, o Flamengo perdeu 2 vezes, perdeu nas oitavas também, mas voltou classificado. O Flamengo perdeu para o Palestino, com toda calma, o Flamengo perdeu para o Palestino, não nos esqueçamos disso. No mata-mata, o Flamengo ganha do Bolívar em casa, tomando bolas na trave, bolas, no plural. Não foi uma só, não. O Bolívar acertou mais de uma vez a trave do Flamengo dentro do Maracanã. E aí, um gol do Léo Pereira, Salvador, no final, colocou um 2-0 no placar e foi um parto lá em cima para perder só por um gol, porque sempre jogar lá em La Paz é um parto. E contra o Peñarol são 180 minutos sem uma bola na rede. Essa é a Libertadores do Flamengo. Péssima, ruim. O time foi segundo colocado no grupo com Bolívar, Palestino e Milionários. Caímos no cavalo. Fiz lá as projeções da Libertadores nos grupos. Falei, nossa, o Flamengo tem potencial aqui para fazer 18 pontos no grupo. Lê do engano. Trouxa que fui. E aí vamos falar do que foi o jogo com o Peñarol. Ontem. Uma chance clara de gol no primeiro tempo, com 1 minuto, cabeçada do Plata. Uma chance de gol no segundo tempo, não tão clara quanto a do primeiro, mas uma oportunidade com o Gabigol na área, numa bola enfiada, e o Aguerre saiu do gol para abafar. Foi isso que o Flamengo produziu em 90 minutos ontem no Uruguai. O time que o Tite prometeu que faria gol, nós vamos criar metade da chance e vamos fazer gol, podem me cobrar. Tá aqui o boleto, professor. O seu time não é capaz de ter uma produção ofensiva adequada, esperada, porque o seu time não tem repertório criativo para finalizar. É uma pobreza completa e absoluta de ideias ofensivas do Flamengo. E isso é decepcionante. Jorge, mas perdeu o Pedro. Ok, perdeu o Pedro. E aí, muita gente vai dizer, puxa, a lesão do Pedro, ela destruiu o trabalho do Tite. Ela acabou com o trabalho do Tite. Não. Eu tenho uma outra visão. A lesão do Pedro, ela evidenciou o quão ruim é o trabalho do Tite. A lesão do Pedro, ela deixou muito claro para todo mundo como o trabalho do Tite é
pobre em termos de ideias ofensivas, porque eu já fiz essa ilustração aqui, essa brincadeira, mas o trabalho do Pedro era o seguinte, como que o Flamengo com o Pedro construía suas jogadas, o Pedro, artilheiro do Brasileiro, líder de assistências do Brasileiro, mas como é que era essa estrutura ofensiva? Era o seguinte, os caras pegavam aqui um tijolo, né? Esse carregador de celular parece um tijolo. Aí eles olhavam o Pedro lá na frente e falavam assim, ô Pedro! Pum! Jogava o tijolo. Aí pá, o Pedro vinha, matava o tijolo, arredondava o negócio vinha quadradão, ele arredondava, botava no chão, escorava pra alguém, ou virava, batia, ou conseguia uma cabeçada. Era assim. Pedro, se vira. Não tem mais o Pedro. Acabou. Acabou. O Flamengo não sabe atacar. O Flamengo não sabe agredir o adversário. O Flamengo não sabe botar o goleiro para trabalhar. É inacreditável que um time com o elenco que tem, com o orçamento que tem, seja tão pobre em termos ofensivos. A culpa é de quem? Minha que não é. A culpa é do treinador do Flamengo. O treinador do Flamengo não consegue organizar esse time do meio para frente e nem defensivamente. É outro ponto também. Você poderia dizer, o Flamengo tem dificuldades de atacar, mas o Flamengo é um time firme na defesa. Não, não é. Firme na defesa é o Peñarol. O Peñarol deu uma aula de marcação, aula de preenchimento de espaço, aula de proteção à área, aula de pegada a partir do meio-campo. Aula, 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 aula. O que jogou o Maxi Oliveira, meu amigo, o que esse homem correu, o que esse homem jogou, o que esse homem se desdobrou, assim, chegou a constranger. Porque ninguém do Flamengo, nenhum jogador defensivo do Flamengo nesse ano jogou no nível assim, alguma coisa parecida, alguma coisa próxima do que jogou o Maxi Oliveira, do que jogou o Mendes, do que jogou o Milans. Ninguém no Flamengo hoje tem a eficiência de posicionamento e pegada defensiva que esses jogadores do Peñarol têm. Então o Flamengo é o time que ataca mal e se defende mal. Isso aconteceu várias vezes na Libertadores da América. Várias vezes na temporada. Peñarol deu aula. Marcação em bloco baixo. Tentando sair num contra-ataque, tentando numa espetada. Mais ou menos o que eles fizeram no Maracanã. Mas com uma dedicação e uma qualidade para fazer e uma eficiência para fazer isso que o Flamengo nunca teve nas mãos do Tite. Eu olhava o Peñarol se defender, eu olhava o Cabreira, eu olhava o Darius, o Damian Garcia, a proteção já dos volantes. Eu citei aqui a linha de defesa, mas os próprios volantes, eu olhava aquilo e falava, rapaz, o Flamengo não consegue fazer isso. O Flamengo do Tite, que a gente sempre... Tite sempre exaltado por ser um jogador, um treinador de defesas fortes, né, de times equilibrados, time se defendia. Pô, não é bonito, mas caramba, o Tite quase não toma gol. O Flamengo nunca teve nem perto de se defender com a competência que o Peñarol se defendeu ontem. Mas nem perto. Dentro da proposta de cada um, e a proposta do Tite eu tenho muita dificuldade até de entender qual é, mas enfim, o Peñarol foi um merecido classificado do confronto. O Peñarol é feio. O Peñarol é o time... O orçamento do Peñarol é 15% do orçamento do Flamengo. Galera, vamos com calma. As pessoas precisam entender que jogar bola é uma coisa, jogar futebol é outra coisa. O Peñarol joga futebol dentro do que é possível para ele fazer, gente. A análise não pode ser tão simplória. O Peñarol, com todas as limitações dele, é um time muito mais consciente do que tem que fazer em campo do que o Flamengo. O Peñarol é um time que consegue explorar muito melhor as armas que ele tem, que não são do nível das armas do Flamengo, são inferiores. Mas ele consegue explorar isso muito melhor do que o Flamengo, porque o Peñarol tem um trabalho melhor. Porque o Peñarol é uma equipe mais consciente do que o Flamengo. Isso para mim ficou claro. Então, nem sempre vai ganhar o time mais técnico, nem sempre vai ganhar o time mais caro, porque isso aqui se chama futebol. O que vai ganhar é a competência, o que vai ganhar é a entrega, o que vai ganhar é a dedicação. Peñarol teve tudo isso. Peñarol jogou muita bola dentro do que lhe cabe fazer, dentro do que ele sabe fazer. O Peñarol se matou em campo ontem, nos 90 minutos. Não tinha bola perdida para o Peñarol. O Maxi Oliveira não perdeu uma. Eu olhava aqui e falava, meu Deus do céu, não é possível. Ele não perdeu uma, o jogo inteiro.
O Aguerre, o goleiro dos caras, ontem nem precisou trabalhar tanto, lembrem-se. Ele pegou 3 bolas bem difíceis no Maracanã, semana passada. O Peñarol foi competente, o Flamengo não é competente. E algumas atuações individuais ontem, assim, pavorosas. O que o De La Cruz... E o De La Cruz ficou 90 minutos, hein? É muito engraçado, às vezes, assim, a cabeça do Tite, né? O De La Cruz ficou 90 minutos em campo, errando tudo, e isolando bola do final, a cerejinha no bolo. A atuação do Arrascaeta, terrível. Repito, o ano do Arrascaeta é ruim. O Arrascaeta não tem jogado nada. E eu falo isso há alguns meses, em vídeos aqui sobre o Flamengo no canal. Nada. Pobre atuação. Gerson corre, dá combate, luta, briga com os caras, mas pouca coisa sai dali também. Léo Ortiz ainda conseguiu alguns passes, ainda foi talvez o menos pior ali naquele meio campo do Flamengo. Alexandro, no início do segundo tempo, conseguiu também algumas chegadas, depois caiu, acabou substituído pelo Ayrton Lucas. Você não consegue livrar a cara de ninguém. O Plata, meu amigo, o Plata. Eu narrei o Flamengo e Vasco com o VSR lá no YouTube da TNT Esportes e com o Formiga. E a gente estava falando sobre isso na transmissão do Fla-Flu. Olha, as primeiras impressões do Plata, assim, o Plata é meio do entretenimento, sabe? É meio da porra louquice, né? Não parece ser, assim, um jogador muito técnico, muito confiável. É o cara do vamos lá. Ele deixa a bola passar na frente dele ontem, na escorada do Bruno Henrique, assim, de maneira constrangedora. Ele não sabia se ele se jogava na bola, se ele ia de cabeça, se ele chutava, se ele não sabia o que fazer. Meu Deus, num jogo eliminatório de Libertadores da América. Você não livra a pele de ninguém no Flamengo. Muitas atuações individuais ruins e alterações do Tite que a gente precisa questionar. De La Cruz, 90 minutos em campo, eu não entendi, sinceramente. Alcaraz, com tudo que custou e que poderia ajudar no meio-campo, mudando ali o posicionamento do Gerson, o Alcaraz não entrou. Aí entra o Davi Luiz para ser uma opção de centroavante. Pô, você tinha o Lohan no banco. O Carlinhos, o Gabigol tinha entrado. O Gabigol jogou meia hora e tocou 6 vezes na bola. Participou muito pouco. Por 2 motivos. Primeiro, porque a bola não chega dentro da área. O Flamengo não tem profundidade para isso. E segundo, também porque o Gabigol não se movimenta muito para buscar, né? Então, assim, esperar mais do que isso aí do Gabigol, ok. Mas o Carlinhos, eu continuo insistindo. Entre Gabigol 40%, Carlinhos 100%, eu boto o Gabigol. Até aí o Tite fez o que tinha que fazer. Nesse ponto, sim. Mas aí depois, ele põe o Davi Luiz na reta final do jogo para ser uma opção de ataque. E você fala, caramba, ele tem o próprio Carlinhos, ele tem o Lohan, ele tem o Alcaraz, que pode vir do meio campo. Porra, aí a opção dele é o Davi Luiz. E aí eu imaginei, o Davi Luiz vai ficar o tempo todo dentro da área, então, né? Vai ser pirulão, né? Vai pra dentro da área e vamos dar balão e vamos... Não aconteceu, não aconteceu. Quantas bolas chegaram pro Davi Luiz na pequena área cabecear? Pra mim, aí daqui a pouco eu tô vendo o Davi Luiz na intermediária, fazendo lançamento, tentando armar jogada. Falei, ué, pra que entrou o Davi Luiz? Eu não entendi. Se não é pra ficar dentro da área, pra aumentar a presença dentro da área, pra ter mais uma opção dentro da área, a reta final inteira, não tem lógica a entrada do Davi Luiz. Eu não entendi. Então é um técnico perdido, né? O Matheus Gonçalves entrou bem. Esse entrou bem. Esse foi o melhor do Flamengo na reta final do jogo. Mas assim, eu não consigo entender o trabalho do Tite. Eu não consigo entender as decisões do Tite. Eu não consigo entender qual é a virtude, qual é o ponto forte desse time. Não tem. Me diga, o ponto forte do time do Tite não existe. O time se defende mal e ataca mal. E tem dificuldade para criar. E circula a bola, e circula, domina, troca passes, não faz nada. 75% de posse de bola e uma chance claríssima. 2 se a gente forçar para colocar do Gabigol. Eu só coloco a do Plata no início do jogo. Se você acrescentar mais uma aí que de repente passou batido por mim, deixa nos comentários. É só isso. É um trabalho pobre. É um trabalho ruim. É um trabalho que não evolui. É um trabalho que provavelmente vai terminar... Quer dizer, acho que a Copa do Brasil, o Flamengo ainda é o mais qualificado dos 4 semifinalistas, tá? No papel. Mas na bola hoje, o Flamengo vai ter muitas dificuldades contra o Corinthians.
No panorama atual, na ascensão do Corinthians, muitas dificuldades. Mas muitas dificuldades. Então, é um trabalho que corre o risco de terminar sem título, porque a Libertadores já foi, o Brasileiro já foi, desculpa, mas o Brasileiro ou é Palmeiras ou é Botafogo. E o Flamengo se vê diante da repetição de um cenário de 2023 que era de extrema preocupação de sinal amarelo. E o Tite chegou por isso. Porque existia, depois da dobradinha mágica, dobradinha do mal, Sampaoli e Vitor Pereira, existiu a real possibilidade, o real risco do Flamengo ficar fora da Libertadores. E aí o Tite chegou. O Tite chegou para salvar a vaga de Libertadores para 2024. Lembrem disso, e conseguiu. E agora estamos na virada de setembro para outubro e o Flamengo corre o risco real, com o futebol que está apresentando, de se complicar na briga por uma vaga direta da Libertadores da América. Então, Jorge, tem que demitir o Tite. Bom, eu estou gravando o vídeo às 8 da manhã da sexta-feira, dia 27 de setembro, ok? 8 da manhã. Mostra a data aí, meu Deus do céu. Isso aí. Tá? Então, pode ser que no momento em que você esteja vendo o vídeo, alguma decisão já foi tomada pela diretoria do Flamengo sobre o futuro do Tite. Pode ser que, né? Mas com a situação de agora, no momento da gravação, o time chegou 2h40 da manhã, teve protesto no Galeão, os caras foram lá, jogaram pipoca, tinha uns 20 torcedores do Flamengo lá protestando. A pressão em cima do Tite, ela é infernal. Domingo tem um jogo contra o Atlético Paranaense tenso, a recepção não vai ser calorosa, o ambiente do Maracanã vai estar pesado, o Tite vai ouvir xingamento, vai ouvir vai ali na beira do campo, não vai ser bonito, tá? Não, o clima não vai estar bonito domingo. Mas o que eu penso? Você vai trazer quem agora? O Flamengo está num período eleitoral, o mercado é complicadíssimo, é escasso em termos de opções, e é quarta domingo, excetuando as datas de Libertadores daqui a um mês, porque já vão chegar aí depois da data FIFA as finais da Copa do Brasil, as semifinais. Talvez o Flamengo pense em trazer alguém justamente para aproveitar a pausa da data FIFA, mas entenda, qualquer movimento que o Flamengo fizer agora de troca pelo Tite é um movimento de desespero. Tite tem contrato até dezembro. Tite não vai ficar pro ano que vem, acho que para mim está muito claro, independentemente do futuro político do clube, independentemente do que sair das urnas nessa eleição. O Tite para mim não vai continuar pro ano que vem. Não vejo condições para isso, não vejo clima para isso, não vejo trabalho para sustentar, não tem nada. Tem nada que dê respaldo. O ponto é, quem você vai trazer? Contratação de técnico em outubro é contratação de desespero. E o mercado é escasso de opções, não tem. Aí você vai trazer, você vai promover alguém da base, você vai pegar lá o Felipe Luiz. Eu acho que qualquer movimento agora é muito arriscado. O Flamengo se colocou numa situação de risco. Manter o Tite é um risco, porque sabe a laranja que você espremeu, não tem mais nada. É o trabalho do Tite. Acabou. Principalmente depois da lesão do Pedro. Aí esquece. Porque ele não tem mais essa salvação. Ele não tem mais o cara que garante os pontos para ele. Acabou. Espremeu, joga a laranja fora. Não tem o que fazer com essa laranja. Eu concordo. Mas quando você olha para o mercado, e aí? Aí você vai trazer um técnico de fora. Quais são os brasileiros desempregados? Eu acho o nosso mercado péssimo. Eu acho o nível dos nossos treinadores insuficiente para os desafios do futebol atual, sendo muito educado na frase. Aí você vai olhar para o mercado externo. Os bons estão empregados. Os brabos estão empregados. Difícil a situação. Difícil o panorama. Mas a cobrança está sendo feita. E o Tite não vai pagar esse boleto. O Tite vai embora, deixando esse boleto em aberto. Ele vai ficar no Serasa com o torcedor do Flamengo. Assim como o Sampaoli ficou, assim como o Vitor Pereira ficou. Estamos falando de 2 anos destruídos no futebol do Flamengo por trabalhos ruins. Não sei o que seria do Flamengo se o Dorival não tivesse sido demitido na virada de 22 para 23. Existe lógica na decisão? Desculpa voltar tanto assim no tempo, mas veja, porque eu acho que é um fio que vai puxando, né? Existe lógica de você mandar embora o técnico que acabou de te dar a Copa do Brasil e a Libertadores e trazer o cara que perdeu para você a Copa do Brasil? Enfim, mas esse departamento de futebol erra, acerta, acertou algumas vezes e errou muito. E essa sequência Vitor Pereira, Sampaoli, ela foi destrutiva. E a chegada do Tite, eu enxerguei, olha,
o melhor treinador entre os nascidos no Brasil na atualidade. Caramba, tem tudo para dar certo. É um treinador que costuma manter os seus times bem equilibrados entre defesa e ataque. É um ótimo técnico. O trabalho do Tite é péssimo do Flamengo. Eu não acho que o trabalho da seleção brasileira tenha sido péssimo, muito pelo contrário, eu acho que foi um bom trabalho, foi um bom ciclo, aliás, um ciclo e meio, com a Copa do Mundo, o principal objetivo não sendo alcançado. Mas bons resultados, bom desempenho defensivo, solidez na eliminatória, classificação tranquila, título de Copa América. Eu acho que o trabalho lá foi bom. No Flamengo não passa nem perto. O que o Tite faz no Flamengo não passa nem perto do que ele fez na seleção brasileira. E acho que, infelizmente, faz o Tite descer ainda mais degraus dentro do mercado. Se o Tite tinha expectativa depois da seleção brasileira de Europa, e ele se frustrou porque a Europa não veio, agora então, esqueça treinador brasileiro no primeiro nível fora daqui. Esqueça, não vai ter. E eu tô indo mais além. Outro dia eu estava no De Placa e eu comecei dentro do programa ao vivo a discutir isso, a questionar isso. Será que a gente ainda pode sustentar essa afirmação de que o Tite é o melhor treinador entre os nascidos no Brasil em atividade? Eu tenho mais dúvidas hoje do que certezas disso. Confesso a você. Principalmente por esse trabalho do Flamengo, principalmente por algumas declarações do Tite. O Tite tem sido um treinador, já na seleção começou esse processo, tá? Um treinador contraditório nas suas explicações, um treinador pouco convincente nas suas explicações. O Tite tem feito gestos, movimentos de gestão de grupo muito questionáveis. Outra virtude que foi se perdendo. O Tite dos times equilibrados se perdeu. Das defesas sólidas se perdeu. O Tite, excelente gestor de grupo, essa imagem também está se perdendo desde a Copa do Mundo. Então eu já questiono muito, eu já não afirmo assim com tanta segurança. O Tite sai claramente, eu não sei se ele vai sair agora, em setembro, em outubro ou em dezembro. Ele vai sair em dezembro, no máximo. Eu acho que da virada do ano ele não passa do Flamengo. Ele vai sair menor. Quando ele sair do Flamengo, que é daqui a pouco tempo, ele sai menor do que entrou. É um processo de diminuição de tamanho como treinador, o que é uma pena, mas também é muito representativo do que é o nosso mercado. Os nossos treinadores estão em baixa, os nossos treinadores têm sido frequentemente, não vou nem usar o termo engolidos, serei mais educado, frequentemente superados pelos técnicos estrangeiros que chegam por aqui. 2 brasileiros estão nas semifinais da Libertadores da América. Um é treinado por um argentino, o outro é treinado por um português. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa. Eu tenho a sensação de que isso... 2 brasileiros estão nas semifinais da Sul-Americana. Um é treinado por um argentino. O outro acabou de trocar de técnico e tem um brasileiro lá. Então veja, dos 4 brasileiros que chegaram às semifinais das competições sul-americanas, 3 são treinados por estrangeiros. Das 4 seleções que chegaram às semifinais da última Copa América, 3 eram treinadas por argentinos e não brasileiros. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa. Eu acho que isso está gritando na frente de todo mundo. Vê quem quer, não vê quem não quer. O que você acha que vai ser o fim da temporada do Flamengo? Dá para beliscar uma Copa do Brasil? Eu acho que até a Copa do Brasil se complica. Deixa nos comentários, like no vídeo se você ficou até o final. Boa sexta-feira para todo mundo, juízo e tchau.